Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Todos os olhos estão postos no Médio Oriente, desde o ataque surpresa de Israel ao Irão na semana passada, que assistimos a uma escalada da violência da região. Depois de milhares de europeus terem saído à rua no fim de semana passado para se oporem à guerra de Netanyahu em Gaza, analisamos mais de perto os pormenores do conflito que opõe Irão e Israel e o papel que a União Europeia pode desempenhar para mediar a situação. E ainda, para assinalar os 50 anos do início das relações diplomáticas entre Bruxelas e Pequim, os dois blocos estão a planear um grande encontro este verão na China, com as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos num nível historicamente baixo e com os laços entre Pequim e Washington a atingirem um ponto crítico. A União espera que esta cimeira seja uma situação vantajosa para todos, mas com interesses tão diferentes, perguntamos como é que a Europa pretende equilibrar os potenciais ganhos económicos com os valores e a autonomia estratégica. Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco Marta Musnik, analista política do International Crisis Group. Seja bem-vinda. António Buscardini, presidente do Press Club Brussels Europe. E também Gonçalo Lobo Xavier, membro do Comitê Económico e Social Europeu. Muito obrigada aos três e, claro, um obrigado a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro ouvir o que é que se passa no conflito entre Israel e o Irão. Os combates intensificam-se no Médio Oriente. Após os ataques com mísseis entre Israel e Irão, a região está em alta alerta. A situação foi desencadeada pelos ataques israelitas à infraestrutura nuclear e militar de Teherão e escalou no momento em que a administração de Trump estava a negociar com o Irão sobre o seu programa nuclear. No entanto, é provável que Israel tenha frustrado qualquer perspectiva de um acordo. Washington inicialmente distanciou-se da ação e avisou o Irão de medidas de retaliação contra instalações dos Estados Unidos. E agora, o que vai acontecer? Será que os Estados Unidos serão arrastados para uma guerra que Trump não deseja? De que lado ficarão os Estados Árabes? E pode a diplomacia europeia ajudar a desanuviar a crise? Esta é uma situação complexa que combina rivalidades históricas e ideológicas profundas. Marta, vou começar por si. É importante, pelo menos, começar a perceber que esta relação entre o Irão e Israel nem sempre foi assim e que e que até 1979 até mantinham relações diplomáticas estáveis. Sim, é verdade. Até 1979, como disse, antes da Revolução Islâmica, antes de Ali Khamenei ter assumido o poder no Irão, as relações eram muito amigáveis e havia uma troca e um intercâmbio político, diplomático e económico bastante estreito. Esta questão nuclear não é uma questão que vem de agora, é uma questão que já vem desde há algumas décadas, não é? É um dos grandes objetivos geopolíticos do Estado de Israel de impedir que o Irão consiga desenvolver a arma nuclear. É também um objetivo político dos Estados Unidos, também um objetivo geopolítico partilhado com muitos países da União Europeia, portanto o Ocidente no seu conjunto, creio que, no fundo, não quer que o Irão adquira a arma nuclear e, portanto, não é um conflito que vem de agora, não é uma... Obviamente... Isto deveu-se a quê? Portanto, em 1979, depois da Revolução... Deveu-se a que o supremo líder do Irão, no fundo, tem um objetivo muito claro, que é um objetivo de erradicação do Estado de Israel, tem uma retórica bastante genocida, digamos assim, isto também já o disse várias vezes, isto faz parte da retórica, para além de uma retórica bastante agressiva. Isto também, eu estou a falar da perspectiva
ou seja, aquilo que no fundo justifica o ataque israelita da perspectiva israelita. Estou a explicar a narrativa israelita. É para fazermos aqui um enquadramento. Sim, exatamente. Estou a explicar essa narrativa porque é importante para as pessoas perceberem que isto não vem de agora, vem de trás, e que a retórica genocida que apela à destruição do Estado de Israel tem sido sempre presente na política externa iraniana do regime dos ayatollahs, exatamente. Para além dessa retórica, não é só a retórica, há também o apoio aos proxies na região, proxies esses que foram bastante enfraquecidos com a atividade, com as operações israelitas desde o ataque do 7 de outubro. Portanto, houve aqui um cálculo por parte do Estado de Israel, um conjunto de circunstâncias que levaram o Estado de Israel a pensar que isto era uma boa janela de oportunidade, mas eu posso já voltar a isso. Muito bem, obrigada. António, Netanyahu disse que tinha informações de que o Irão poderia estar perto de construir várias ogivas nucleares e que este era um ataque preventivo. Mas para já não há nenhuma prova pública. Nós já vimos isto acontecer em 2002, 2003 com o Iraque. A história repete-se. Sim, de alguma maneira está-se a repetir, porque obviamente que se recordarmos aquilo que foi feito em 2003, quando houve a suspeita que o Iraque teria armamento nuclear, houve uma declaração de guerra por parte dos Estados Unidos e recorde-se também com o apoio de alguns líderes europeus. Isto está muito ligado com o que vamos ter para a semana, porque vamos ter um Conselho Europeu, vamos ter um Conselho Europeu muito importante, em que, em primeiro lugar, os ministros dos negócios estrangeiros vão se reunir e vão tomar uma decisão porque há, ao fim e ao cabo, dois caminhos. Há um caminho em que, ao fim e ao cabo, se condena este ataque, ou há um caminho que foi ligeiramente ensaiado no G7, em que, obviamente, se diz que Israel tem todo o direito de atacar preventivamente o Irão, por aquilo que a Marta estava a dizer, pelo contexto histórico desde 1979. Contudo, não nos podemos esquecer do contexto em que estamos a viver agora. Esse contexto é claro, óbvio, não podemos esquecer a faixa de Gaza. Há aqui, de alguma maneira, um certo encobrimento de um tema que vai passar para segundo plano, e essa escolha dos líderes europeus tem que ser tomada na segunda-feira. No G7 houve um ensaio. A von der Leyen disse que a diplomacia europeia teria que agir, assinalando que as coisas vão passar um bocado por aí. Macron ensaia um outro discurso dizendo que está muito bem informado e que sabe que Donald Trump tem que sair naquela noite porque algo irá acontecer. Mas depois foi desmentido. Portanto, isto é novamente um problema de União Europeia. É de egos, mas acho que, na verdade, é uma questão de percepção. É aquilo que o Farage dizia há uns anos: who is in charge of this EU? Olhando para o Van Rompuy e para o Barroso, dizendo que um era um glorified bureaucrat e o outro era uma esfregona. É um bocado isto, porque nós temos várias vozes e pela primeira vez, se calhar, em termos de diplomacia, temos que ter para a semana uma voz única. Porque se não tivermos essa voz única, será um mau sinal que estamos a dar no mundo que verdadeiramente está a mudar. Gonçalo, concorda? Eu concordo com esta necessidade de termos uma voz única europeia e o que me parece é que já fomos longe demais e por isso é que eu falava em egos, nesta procura frenética de algum protagonismo e liderança de alguns Estados-membros e de algumas figuras dos Estados-membros para representarem a Europa do ponto de vista diplomático. Ora, quer dizer, nós temos de facto formalmente uma representante da diplomacia europeia. Uma coisa é se ela é vista como a representante da diplomacia europeia aos olhos de quem nos interessa. E por isso o que eu acho é que há aqui quem sou eu para achar, mas a verdade é que o que as pessoas, o que o cidadão comum vê é que há uma desarticulação do ponto de vista da diplomacia europeia e de uma voz única para ter uma posição que não seja mais do que achismos e jogos de espelhos e de algum protagonismo, como o exemplo que o António acabou de dar do Macron, com todo o respeito que devemos ter pelo presidente francês, que necessariamente tem procurado dar algum protagonismo às suas intervenções e à sua magistratura de
influência junto de Donald Trump, mas que efetivamente não colhe. Preocupa-me muito isto, porque isto não ajuda a uma certa respeitabilidade que nós necessitamos por parte de Donald Trump e de valorização do espaço europeu. Donald Trump claramente desvaloriza muito a Europa, e esta desarticulação não ajuda na criação de uma necessidade de termos um Trump que é difícil a respeitar a Europa enquanto parceiro diplomático, sobretudo numa matéria tão sensível como essa. E nós estávamos a falar um bocadinho da incoerência e, enfim, dos papéis que os vários líderes europeus têm aqui. Há também aqui alguma incoerência quando se diz que Israel pode ter armas nucleares e o Irão não pode? Bom, nós não temos dados suficientes para dizer isso, mas pegando nas boas palavras e na reflexão que a Marta fez, de facto nós hoje temos um Irão que não tem rigorosamente nada a ver com o Irão de 79. Aliás, hoje é muito comum nas redes sociais aparecerem imagens de um Irão moderno, criativo, de uma verdadeira Pérsia que tinha ocidental e com um mundo muito parecida, com uma sociedade parecida, criativa, de relações sociais. Hoje o que temos é um Irão completamente fechado em si próprio, esmagado por uma ortodocracia feroz, e uma ortodoxia feroz, quero dizer, e que está ali estrangulada. Portanto, é muito difícil fazer comparações ou julgarmos a atitude de Israel, mas a verdade é que de Israel nunca se disse nós queremos esmagar o Irão, e do Irão já se disse nós queremos esmagar, destruir Israel. Mas, enfim, há acordos internacionais que supostamente devem ser cumpridos, e há um que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual faz parte o Irão, que diz que vai sair, mas dos 191 signatários não faz parte Israel, que tem armas atómicas. Primeiro, eu acho que já há provas que o Irão tem armas nucleares, está próximo de poder vir a desenvolver esse armamento nuclear, que tem o urânio enriquecido suficiente para produzir essa arma nuclear. Isso foi o que a própria Agência Atómica veio dizer um dia antes, creio, da operação militar israelita. Portanto, eu acho que mesmo entre os analistas de política internacional e que seguem esta questão muito de perto, quer dizer, há um certo consenso de que, de facto, seria fácil para o Irão poder vir a desenvolver a bomba nuclear, e que tem esse objetivo também. E depois, obviamente, há essa questão de um bocadinho double standards, porque é que o Irão, que é signatário do Tratado de Não Proliferação, e de Israel não faz parte. Obviamente, há questões também históricas de geopolítica, de o facto de Israel se sentir sempre que tem uma espécie de uma ameaça existencial, e que regimes como o Irão e outros Estados na região estão persistentemente a ameaçar a existência e a sobrevivência do Estado de Israel. Isto é do Estado, e do ponto de vista ocidental, eu acho que existe uma espécie de acordo tácito de deixar que Israel tenha esse armamento nuclear. Enfim, a arma nuclear. Portanto, agora, eu também gostava de dizer uma coisa em relação também do ponto de vista da União Europeia, porque eu acho que existe um consenso, apesar de tudo. Eu estive a ver um bocadinho as declarações dos vários líderes dos vários Estados-membros, e parece haver um consenso de que o Irão não pode ter a arma nuclear, porque é um regime que destabiliza a região e que destabiliza... E a religião. E a religião é uma teocracia, não é? Ditatorial, mas que também destabiliza um bocado os interesses do Ocidente na região. Mas há outra coisa que eu também quero dizer, que eu acho importante, que não referi há pouco.
Eu acho que é importante a questão que referiu há bocado da associação com a questão de Gaza, porque de facto há muito quem pergunte que, porque uma questão é a questão de segurança nacional do Estado de Israel, isto é um debate, esta operação militar israelita teve até um amplo consenso da população israelita, que agora uniu a população israelita, portanto a população israelita tende a fazer a separação das duas situações, embora eu também acho que de facto o líder que está à frente desta operação não é de todo, se calhar, o melhor timing, não é o melhor líder para levar a cabo uma operação desta envergadura, precisamente porque é muito contestado internamente e porque também é muito contestado e está isolado a nível internacional, embora... E já falaremos disso um bocadinho mais à frente. Antes, há sempre dois lados da história e, portanto, sobre as visões de israelitas e de iranianos, falamos com Lina Aburus, especialista em relações governamentais e do Médio Oriente. It's not going to be a short conflict, that's for sure. Não vai ser um conflito curto, isso é certo. Na mente dos israelitas, isso é algo que tem vindo a afirmar a Netanyahu desde 1992, que o Irão está a desenvolver um nuclear, está a tornar-se uma potência nuclear. Na mente dos israelitas, eles não vão voltar atrás. Na mente dos iranianos, é uma espécie de estamos a defender-nos. E em ambos os lados não há lógica. O impacto na Europa. Vamos começar imediatamente, acredito, com a segurança marítima, com a proteção dos investimentos da Europa na região, que é uma região muito integrada. A minha contribuição para todas as nossas instituições e os nossos líderes é que não se contentem com alguns tweets e algumas declarações e afirmações e que se sentem à mesa, façam uma iniciativa clara. Tentem trazer todos de volta à mesa. Try to bring everybody back on the table. É um pedido aqui para que se juntem todos à mesa, mas antes queria só ouvir, António, o seu comentário. Nesta semana podemos ler no Financial Times uma declaração em que se dizia um artigo em que se dizia que estes eram dois povos a lutar pela sobrevivência e que isto podia às vezes terminar numa barbárie. Concordo? Sim, concordo. Acho que essa afirmação tem sentido. E também, na verdade, recuando só um pouco, acho que a questão da geopolítica aqui um bocado importa, porque o Irão, ao fim e ao cabo, se analisarmos o que vai acontecer para a semana, está a contar espingardas, porque temos que pensar, será que a Rússia irá trair o Irão? Irão que teve a acompanhar a Rússia este tempo todo, alimentando uma máquina de guerra. Há quem diga que isso possa acontecer porque o preço a pagar de comprar uma guerra no momento de reaproximação com os Estados Unidos é elevado. Compreender a questão com o vizinho, Turquia. A Turquia sempre teve uma relação muito difícil com o Irão. Nos últimos anos conseguiu contornar e com o a China embargo. também. E com a China, naturalmente. Portanto, compreender, na verdade, se o Irão irá ficar isolado, e juntando aqui um bocado o que a Marta estava a dizer, até agora, os líderes que têm falado dentro da União Europeia têm tido a sensibilidade de dizer temos que dar o braço a torcer e dizer que Israel tem o direito de avançar nesta operação, mas com a cautela que é latente e evidente. A faixa de Gaza, volto a insistir, está presente. Eu acho que, sobretudo no papel que tenho aqui em Bruxelas em relação ao jornalismo, há um ponto que eu gostaria de frisar, que é a questão da falta de informação. Porque se a falta de informação já existia antes, vai aumentar. Nós temos, neste momento... Falta de informação sobre o que se passa verdadeiramente em Gaza. Porque nós sabemos... dados que recebemos, que houve 178 jornalistas que foram assassinados, 176 palestinianos, 2 israelitas, mas nós não temos nenhum jornalista internacional neste momento a operar livremente na faixa de Gaza. Todas as equipas de reportagem que lá estão convidadas e são acompanhadas. Portanto, isto é público. Se já era difícil receber informação filtrada, será ainda mais difícil com o reforço de uma agenda. E no Irão também não há muitos jornalistas agora. Com certeza que não. Mas Nunca houve.
nos últimos tempos. E sobretudo é difícil destrinçar se de facto isso é por preocupações de segurança nacional ou por preservação política pessoal do primeiro-ministro que está. Eu acho que isto é que é a grande... Diria que é 80-20, não é? Será 20% de preocupação com a parte internacional, o resto é domestic affairs, provavelmente. Então, agora falávamos um bocadinho, ou temos que falar um bocadinho também da parte económica e quais são os impactos para a Europa sobre isto, Gonçalo? Quer dizer, principalmente se o Estreito de Hormuz for fechado. É difícil não pensarem que um conflito desta dimensão e que eventualmente escalando não tenha impacto mundial, não tenha um impacto grande na Europa em particular e no mundo em geral. E isto além do petróleo? Não, é porque é toda uma escalada de conflito e de violência e de ansiedade que, eu lamento muito, mas nós vivemos num mundo com uma dimensão global e capitalista em que os mercados financeiros também são arrastados por percepções, sensibilidades. Ora, o risco de uma guerra e o risco do potencial de variações no mercado petrolífero ou variações no mercado de transportes, precisamente pelos conflitos armados junto de passagens de comunicação e transportes essenciais em vários pontos do globo, tem naturalmente impacto em toda a cadeia de valor. É evidente que é difícil de explicar que o preço do tomate ou das alfaces em Portugal ou no outro Estado-membro possa ser influenciado por isto. Mas se pensarmos em tecnologia, se pensarmos em áreas de componentes que têm que passar necessariamente por aquela região ou ao mesmo algumas matérias-primas, é evidente que isto tem um impacto. Ora, tendo impacto nos receios das pessoas, nas percepções, tem impacto no mercado financeiro, tendo impacto nos transportes, tem um impacto generalizado e quem sofre com isso é toda a economia, não é? Umas mais do que outras, naturalmente, ali os vizinhos seguramente mais expostos, mas há de facto um contágio necessariamente por esta via. Isto é um tema que, enfim, que ainda vai ser desenvolvido nos próximos dias. Eu adorava continuar a falar sobre este assunto, mas o nosso tempo terminou. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. Quando voltarmos, iremos falar da cimeira de julho entre a União Europeia e a China. Fique connosco, aqui, na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Esta semana antecipamos a cimeira União Europeia-China, que deverá ocorrer em julho, em Pequim. Com as tensões geopolíticas e as incertezas comerciais a preocupar os governos de todo o mundo e também com a instabilidade de Washington em relação às tarifas, a UE quer reduzir os riscos e fortalecer laços com parceiros comerciais. Temas como o clima, o acesso ao mercado e os direitos humanos estarão todos em cima da mesa, mas sem a presença de Xi Jinping, as expectativas são confusas. Poderá a cimeira relançar verdadeiramente as relações da União Europeia com a China ou será apenas fogo de vista? Vamos ouvir Li Yang, do Institute for China-Europe Studies. Eu veria este evento como uma oportunidade não para redefinir a relação, mas para a refrescar. Não haverá uma grande mudança no sentido de que os aspectos fundamentais da relação não mudarão. A maior preocupação do lado europeu é o balanço comercial e a sobrecapacidade, coisas assim. E do lado da China, eles estão preocupados com as políticas de não risco do lado europeu e as ferramentas de comércio e de defesa que são aplicadas pelo lado europeu sobre os negócios chineses, que são percebidas como protecionistas. Portanto, eu acho que estas diferenças não serão resolvidas muito em breve. Eu acho que eles são amigos, com alguns desacordos e mal-entendidos. Acho que a razão é que ambos os lados precisam um do outro. Será que eles precisam mesmo um do outro? António, o que é que podemos esperar desta cimeira? Eu acho que esta cimeira é muito importante. Este ano é um ano importante porque é um aniversário de 50 anos de relações diplomáticas entre a China e a União Europeia. Houve um grande movimento aqui, falando um bocado da bolha em Bruxelas. O antigo embaixador junto à União Europeia, Fu Kong, que era alguém um pouco eurocético, foi convidado a sair e, portanto, foi para as Nações Unidas. O embaixador atual, Cai Ran, aliás, até foi embaixador da China em Portugal.
é um pró-europeu conhecido. Portanto, houve aqui uma tentativa, neste contexto da China, de ter laços ou pessoas que possam bem representar o possível reencontro entre a China e a União Europeia. Há esta cimeira, que será em Anhui. O político anunciou que será 24, 25 de julho. Os temas presentes são aqueles previsíveis. Eu acho que vamos começar por taxas. É o primeiro tema. Mas há algum acordo que se preveja que saia daqui, ou isto é só fogo de... Nós não podemos ser ingênuos. Ou seja, há uma relação que se desenvolveu... Como temos sido até agora, que se desenvolveu com a Rússia. E, portanto, essa relação existe. Contudo, acho que os europeus vão para a cimeira empenhados. Não nos podemos esquecer que Sánchez esteve lá há pouco tempo com a maior delegação de sempre espanhola, com grandes empresas, e até conseguiu incluir também atores europeus relevantes. Portanto, é óbvio que este encontro é importante. Agora, com aquela cautela necessária. Falando mais macro, os Estados Unidos, neste momento, estão em hostilidade connosco, com a China. E, portanto, a Europa está à procura de novos parceiros. É óbvio. Novos não, porque leitura este já é antigo, mas reforçar os laços, não é? Reforçar, é óbvio, este lado. A Europa importa muito mais para a China do que exporta. Neste momento há um déficit de 292 mil milhões, portanto estamos claramente em desvantagem. Como é que se torna esta relação mais equilibrada e estratégica? Eu acho que temos que olhar para isto como uma oportunidade, e eu gosto muito do termo que o António utilizou. Nós não podemos ser naivos, não podemos ser ingênuos nas negociações comerciais com um bloco tão económico, tão importante como a China, mas a verdade é que toda esta guerra comercial e de tarifas que foi gerada por Trump ajudou a Europa. E explico-me, nós ficámos muito mais unidos, cerramos fileiras, olhamos agora para outros parceiros, já lá vou à China, mas como ao Canadá, olhamos para a assinatura finalmente do Mercosur como algo que de facto é uma oportunidade para recuperarmos economicamente algo que temos perdido na relação com a China. Mas também há tarifas impostas pela Europa e pela China. Naturalmente, e a China continua a ser, do meu ponto de vista, em áreas fundamentais, como a indústria automóvel, olha, como o vinho, já explico porquê, um parceiro importantíssimo, mas que nos tem ganho terreno e vantagem competitiva do ponto de vista da valorização do que nós produzimos na Europa. Eu do vinho não resisto a 30 segundos para explicar uma das razões porque o consumo de vinho e as exportações de vinho têm decrescido na Europa para a China, foi porque o governo chinês decretou que acabar com as ofertas que fazia aos altos dignatários em vinho. E foram literalmente hectolitros de paletes de vinho que deixaram de ser compradas e que eram ofertas do governo chinês nas suas relações. Isto é para se ver a dimensão do mercado e do seu potencial. Agora, eu acho que temos que encarar com realismo, mas como uma oportunidade. Muito bem. Marta, em que medida o atual equilíbrio geopolítico fortalece a China e enfraquece a União Europeia? Eu acho que não tem só a ver com o equilíbrio geopolítico, tem a ver também com a ordem global em que nós estamos, em que estamos a assistir a uma transição, um bocadinho, uma mudança de uma ordem multilateral para uma ordem multipolar, onde o centro de gravidade das grandes decisões sobre as grandes questões internacionais estão a mudar cada vez mais para polos de influência e, portanto, a questão que eu acho que também que se coloca à União Europeia é qual é que é o papel geopolítico que quer ter nessa nova ordem multipolar, em que as instituições multilaterais cada vez mais têm dificuldades e desafios para responder às crises, não é? Obviamente eu, no meu trabalho, acompanho muito mais a parte de guerras e conflitos e de gestão das crises internacionais do que propriamente as guerras comerciais, mas no fundo está tudo interligado. Mas neste contexto de mundo de esferas de influência, onde temos polos como a Rússia, a China, o Irão,
são os Estados Unidos, o Ocidente, a União Europeia e ao mesmo tempo corre o risco de passar para o segundo plano? Eu acho que a União Europeia está já um bocadinho em segundo plano, não é? Já está em segundo plano, mas tem que, no fundo, repensar o seu papel no mundo e num mundo em que um dos seus grandes tradicionais aliados hoje está um bocadinho a questionar essa aliança, não é? Marta, mas isso é uma oportunidade, peço desculpa, mas é uma oportunidade. Vamos ter mesmo que terminar. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo Marta Musnica, analista do International Crisis Group. Seja bem-vinda, António Buscardini, presidente do Press Club Brussels Europe, e também Gonçalo Lobo Xavier, membro do Comitê Económico e Social Europeu. Obrigada aos três. A França está a seguir a Austrália ao banir redes sociais para crianças e adolescentes até aos 15 anos e Emmanuel Macron está a pressionar a União Europeia para fazer o mesmo. O motivo é a saúde mental dos jovens e a dependência digital. Vamos então recordar o que é que afirmou o Presidente de França numa entrevista recente à France 2. Precisamos proibir as redes sociais para menores de 15 anos. Vou dar alguns meses para mobilizar a Europa. Caso contrário, irei negociar para que possamos começar a fazê-lo em França. Estas medidas poderão proteger os jovens mais vulneráveis ou irão conduzi-los para práticas ilegais na internet? Até que ponto as preocupações com a saúde mental justificam um controle estatal sobre as liberdades das plataformas digitais? Fomos ouvir Elke Ulrest, doutorada em Psicologia e autora de diversos livros sobre saúde mental. É ingênuo assumir que se fornecer um iPad ou um ecrã diferente ao seu filho pequeno, isso não terá um impacto no cérebro dele. E seria ingênuo pensar que, se você nunca os deixa brincar em parques bonitos como este, isso não terá um impacto em como eles conseguem gerir riscos, como podem desenvolver-se socialmente e brincar com pessoas no mundo real. Mas, ao mesmo tempo, sinto que uma proibição total, como os planos de Macron, está a aumentar os riscos, porque as redes sociais fazem parte do mundo dos jovens e, em vez de exclusão, acho que é melhor educar as pessoas sobre isso. Educar é também um desafio hoje em dia, Marta. Concorda com estas afirmações que acabamos de ouvir? Concordo que educar é um grande desafio. Acho que as redes sociais, de facto, são um dos grandes desafios da nossa geração de pais, com filhos que estão em idade pré-adolescência. Acho que o que todo este debate revela é que, de facto, é preciso a regulamentação do espaço digital e da forma como as crianças têm acesso a esse mundo, tal como nós não deixamos uma criança entrar numa discoteca, ou só se pode entrar numa discoteca a partir dos 18 anos, ou consumir álcool a partir de uma certa idade, dependendo do país onde se está. Eu acho que também tem que haver alguma restrição na forma como as crianças podem ocupar o espaço online. E, portanto, eu própria tenho alguns mixed feelings em relação a esta proposta de Emmanuel Macron, porque, por um lado, concordo que é preciso, de facto, a regulamentação do espaço digital. Por outro lado, obviamente, tem que haver aqui um equilíbrio. Mas, Gonçalo, até que ponto é que isto pode ser uma matéria de intervenção estatal? Por norma, não gosto muito que o Estado se meta na vida dos cidadãos. Eu acho que o Estado tem que prover qualidade, ajudar a prover qualidade de vida, tem que garantir algumas questões essenciais, como a educação e como a saúde, claramente, mas isto é uma matéria que me deixa algo confuso, porque, vamos lá ver, realmente eu acho que o Estado deve investir ainda mais em educação e deve ajudar a criar uma sociedade equilibrada e que permita que as pessoas não vivam com ansiedade ou não estejam em permanente sobressalto, porque é disto que se trata. Os jovens que hoje consomem demasiado as redes sociais, está demonstrado que vivem em permanente ansiedade e à procura de legitimidade social que é provocado por um uso excessivo das redes. Eu
eu não sei se a proibição será boa conselheira. O que me parece é que é muito mais importante, por exemplo, regular a utilização de telemóveis nas salas de aula ou nas escolas e continuar a investir na educação e no bem-estar das pessoas. É evidente que isto é um bocadinho utópico, mas isto é uma medida radical que Macron está aqui a pedir, que porventura pode fazer sentido. Tem que se começar por algum lado. Diria que temos que reinvestir na qualidade de vida das pessoas, Sim. porque se as pessoas tiverem a sua vida mais organizada, dificilmente vão ficar perturbadas socialmente, em que as redes sociais são uma parte importante do problema, naturalmente. António, a Comissão Europeia deveria seguir o Conselho de Macron e pensar sobre isto? Sim, eu acho que este debate é um debate real, muito real dentro das escolas. Eu tenho filhas pequeninas de 4 e 7 anos e sei que há eu não separo, na verdade, a proibição ou não da utilização das redes sociais com a utilização do telemóvel. Porque o debate vejo como um todo. É a utilização do telefone até onde, porque não é só estados de alma, também há riscos concretos de perigo de vida, portanto, trocas de impressões com estranhos, encontros que se fazem, e, portanto, vai para além da capacidade da criança ou não de digerir tanto tempo ao nível do ecrã. Portanto, o problema é complexo, tem várias variantes, há movimentos distintos. Há um movimento na Bélgica, há países mais avançados nesse sentido, um deles é a França, outro é a Grécia, que apoia muito esta iniciativa, e para mim, sim, faz sentido que a Comissão Europeia olhe para isto, porque a primeira reação foi dizer que já nós temos o RGPD que tem um certo número de regras e, portanto, os Estados-membros adotam essas regras em função da sua realidade. Mas há aqui a questão também do recrutamento que é feito aos jovens através das redes sociais e, portanto, isto pode ser uma preocupação para a Comissão Europeia, para a Europa em geral. Com certeza. E acho que a presidência dinamarquesa já se manifestou, porque vem a presidência dinamarquesa, que isto será um dos temas a introduzir. É claro que Macron introduz o tópico quase que em nível de ameaça, ao fim e ao cabo, ou falamos sobre isso ou a França avança. Eu penso que o passo lógico será uma conversa entre todos os Estados-membros e tentarmos arranjar um consenso alargado sobre os dois temas que eu referi, porque, mais uma vez, eu insisto, são dois temas que estão muito interligados, a utilização do telemóvel e das redes sociais. Ou já agora, Mariana, então é preciso educar as pessoas, os pais das crianças, nós, aliás, todos, porque nós também temos a nossa cota de responsabilidade que se calhar passamos às crianças estes telemóveis e estes ecrãs cedo demais. Portanto, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Obrigada aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. E claro, especial obrigada a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.